Oi, oi, Gabi Maf aqui para mais um vídeo e dessa vez, como estamos em clima de The Boys, eu lancei o famoso chapéu. Lancei! Eu tinha que lançar, cara. Falando de The Boys. Qual vai ser a outra oportunidade que eu vou ter para lançar esse chapéu? Não sei, então tive que trazer, né? Mas enfim, nesse vídeo eu vim trazer a minha análise, a minha opinião sobre os 2 primeiros episódios de The Boys, a 5ª temporada que lançou, e vai ter spoiler. Tá, eu vou falar meio que por frames aqui, de meio que um resumo, uma análise, minha opinião de cada partezinha do primeiro e do segundo episódio, que eu vou meio que tratar como um só, tá? Então, vamos do começo, né? Primeiro, antes de começar, eu só queria dizer que eu não sou a maior fã de The Boys, eu não sou a maluca que entende de absolutamente tudo. Então eu posso falar alguma merda aqui que eu estou falando como consumidora da série, beleza? Não como alguém que é super entendedora do universo de The Boys, até porque eu só assisti a série, eu não li os quadrinhos, eu assisti a série, eu assisti o Gen Z, também, que eu não recomendo, é muito ruim mesmo. E eu assisti também uma animação do The Boys que tem na Amazon também, que é do mesmo universo, mas é mais animação, não é canônico, não tem, é só do mesmo universo, sabe? Então vamos lá. Basicamente, as primeiras temporadas foram as melhores e foi decaindo com o tempo a qualidade, pra mim, na minha opinião. Não sei a sua, mas pra mim, eu gostei muito das 2 primeiras, mas foi decaindo drasticamente a qualidade pra mim da série. E eu tô assistindo meio que na teimosia, porque eu sabia que não ia estar tão boa, eu sabia que eu ia reclamar bastante, mas eu queria assistir para ter a minha opinião mais concreta assistindo do que só palpitando sem ter noção. Mas, enfim, vamos do começo. O episódio já começa com o Homelander surtado, mais surtado e mais chorando do que nunca, né? E é óbvio que das últimas temporadas pra cá, a série, como um todo, foi puxando mais para esse traço político, criticando o Trump, criticando pessoas de direita, tirando onda, tirando sarro, tirando meio que pra bosta mesmo, sabe? Tanto os trumpistas como o Trump e qualquer coisa relacionada, eles tiraram muito pra bosta, fizeram muita sátira em cima. E, obviamente, que vocês sabem que meio que Homelander é quase retratando o Trump. E tanto é que no começo já mostra, né? Já mostra os apoiadores do Homelander com um chapéuzinho mais ou menos parecido com isso aqui. Só que mais pro universo The Boys, né? Então não lembro exatamente o que tá escrito no chapéu. Mas é algo do gênero, sabe? É tirando sarro realmente dos trumpistas, né? E voltando, começou com o Capitão Pátria, o Homelander, dando discurso, e a galerinha com o chapéuzinho assim. E aí a Luz Estrela Starlight foi lá e lançou o vídeo dele no avião, matando todo mundo, que foi no começo da série. E aí faltou 2 palitos pra ele churrascar todo mundo ali da plateia, até a Sábia ir lá e controlar ele. E botaram o Profundo como um Red Pill incel.
resolveram botar ele dessa forma nessa temporada. O que eu achei a coisa mais tosca possível. E botaram ele num podcast, sendo Red Pill, e criticando mulher, e sei lá o quê. E tem até um pôster aqui, Men's Lives Matter, que é a vida do homem importa. Assim, é muito tosco, pra mim é cringíssimo botar desse jeito e tudo. E tem até, homens unidos ali, a qualidade. E é cringe, é cringe. E que resolveram botar até uma cena que eu parei. Eu parei o episódio, respirei 3 segundos de tão cringe que foi pra mim tancar essa cena. Oh, no! Cringe! O profundo tomando sol no saco. Pra quem não sabe, tem esse movimento Red Pill aí, que fala que eu posso estar falando merda, mas foi o que eu sei por alto. Que os Red Pill, incel, pra aumentar a testosterona, toma sol direto no saco. Pois é, bizarro, mas é o que eu sei por alto, né? Isso aí nem deve funcionar, mas enfim, botaram isso na série. Eu achei a coisa mais tosca e cringe possível. Me doeu os olhos de assistir. E aí já pulou pra o Akimiko falando. Akimiko falando é a pior mudança de personalidade de personagem que eu já vi. Eu gostei e gostava muito da Kimiko desde o começo que eu vi ela. Eu amava a personagem, achava ela muito carismática, sendo muda. Muda! Do nada, quando ela começou a falar, ela se tornou insuportável. Não sei como, ela nem falou tanto, mas o pouco que ela falou pra mim foi insuportável. Quebrou a expectativa, quebrou a personalidade dela todinha, botando ela pra falar. E ela só abria a boca pra falar merda. Então, já me irritou, porque eu não queria que tivesse estragado ela. Pra mim, estragou o carisma que ela tinha. Eu achava ela muito fofinha, ela mudinha do jeito que ela era. Eu gostava da personagem daquele. Aí do nada botaram ela pra falar. Não, estragou. Parece uma adolescente mimada. Com o jeito que ela fala, fala palavrão pra tudo. A cada 10 palavras, 11 é palavrão e coisa feia e sei lá. Eu sei que o universo de The Boys é literalmente só isso. Mas ela parecia uma adolescente revoltada. Eu achei muito chata. Não tanquei ver Kimiko falando. Pra mim, eu não gostei. Odiei. E ela botaram finalmente ela tendo a dinâmica de casal com o French, o francês, que pra mim eu shippava muito, eu amava muito imaginar os dois como um casal no começo da série. E eu queria muito ver os dois como casal. Mas parece que depois que virou uma suruba da desgraça aquilo ali, ele se meteu no meio de uma suruba lá e ficou ele com um trisal, sei lá, e depois ele se relacionou com a mina lá, depois com um trisal, aí depois com um cara. Tipo, pra quê? Pra quê? Não tinha necessidade de ter botado ele se envolvendo com tanta gente. E parece que ela também, ela pegou outras, eu não lembro, posso falar merda, mas parece que ela se envolveu com outras pessoas também, ou seja, estragou a devoção que o French tinha com a Kimiko. Eu odiei. Eu gostava muito de ver eles dois como se fosse uma coisa muito fiel, mesmo eles não tendo um relacionamento de fato, mas eu gostava de ver a dinâmica dos dois, ele tentando conquistar ela, do nada ele começou a pegar todo mundo, e botaram ele pra ser gay também, pra lacrar, eu odiei tudo. Desnecessário, estragou a dinâmica pra mim. Quando eu vi eles finalmente juntos, já perdeu a graça. Não queria mais ver os dois juntos. Pra mim estragou, sabe, o casal, não gostei. E assim, a Kimiko falando também, acabou de cagar e pronto, não gostei.
E aí já corta para o A-Train, o trem-bala, sendo spoiler, óbvio que vai ter spoiler aqui, ele indo de arrasta pra cima, né? Mas aí eu acho que uma das poucas partes que eu gostei desses 2 episódios foi realmente trazendo o A-Train pra ter a redenção dele. Redenção de herói, porque como vocês sabem, assim que começa a série, ele já começa matando a namorada do Huey na época, que não era Starlight naquela época, não era Luz Estrela, era uma aí qualquer. Ele pega e mata, ele nem sente remorso, ele não tá nem aí, ele mata pessoas que ele nem se importa. E aí ele meio que, eu acho que foi muito bem encaixado a meio que a redenção dele. E nessa parte mostra que ele mudou muito a personalidade dele. Ele evoluiu bastante. Ele cresceu como personagem e eu gostei muito de como botaram ele. E ele não só apareceu e ficou muito nesse, vai aparecer ou não vai aparecer, porque ele meio que tava com o pé atrás, ele não queria se envolver tanto, mas ele sentiu no fundo que ele deveria ajudar. E ele também queria ajudar a família dele, que toda hora ele estava sendo perseguido, a família dele perseguida, ameaçada, ele ficava indo de um lado para o outro com a família. E ele não queria arriscar essas pessoas. Mas mesmo assim, ele seguiu o intuito e o coração dele e foi lá ajudar, porque a Luz Estrela chamou ele para ajudar. Então ele já aparece salvando o Huey, que inclusive eu odeio o personagem, o ator que faz o Huey. Muito chato, cara. Ele é muito Nepo Baby. É muito chato o ator e o personagem. Me irrita, não sei porquê. Não sei o que é que tem nele, mas me irrita. Enfim, odeio o personagem. Aí ele pega e salva o Huey. Aí depois o Homelander, o Capitão Pátria, começa a seguir ele. E o Capitão Pátria, ele corre muito, muito. E ele tava quase alcançando o A-Train, o trem-bala, mas o A-Train ainda tinha uma vantagem muito grande na frente dele, porque, né, o poder principal dele é correr, não é? Então, óbvio que ele tava na frente, mas eu acho que foi o primeiro episódio, não sei, mas bem no comecinho da série que ele matou a namorada do Huey, porque ele tava correndo, não viu, passou direto e matou, atropelou a mulher. Aqui aconteceu a mesma situação, mas como ele quis fazer a redenção dele, ele desviou da mulher e ele acabou, por causa disso, se atrapalhando, perdendo velocidade e batendo e caindo. E obviamente que por causa disso o Homelander conseguiu alcançar ele. E aí, pela primeira vez, o A-Train não tremeu na base. Ele encarou o Homelander e ele foi logo onde o Homelander mais sente, que é no psicológico. Já foi logo no psicológico do cara, falando que sem poderes ele é um bosta, que ele é um coitado, tirou o Homelander pra merda. E é isso aí. E aí o Homelander chorou pateticamente. E eu não gostava do A-Train no começo, mas depois eu comecei a gostar do A-Train. Não, é inacreditável. Toda vez que eu começo a gostar de um personagem, ele pega e morre. Eu tava gostando do A-Train, aí o que acontece? O Homelander vai lá e mata ele. E ele não matou com o raio laser do olho dele. Ele matou quebrando o pescocete dele do A-Train. Não, e a coisa mais bizarra é que além dele ter salvo o Huey, ou seja, ele se retratou com o Huey, salvou a mulher aleatória, que nele matou a menina lá na hora do Huey no começo, meio que se retratou também, salvando essa mulher. Aí ele ainda se retrata tirando o Homelander
pra merda. Ele, antes de morrer, ele desprezou o máximo que ele pôde com palavras, que é a única coisa que atinge Homelander, antes de morrer. E pra mim foi uma morte muito bizarra. Eu acho que foi a morte mais bizarra que eu já vi no universo de The Boys, porque ele morreu rindo. Ele tava sendo sufocado, ele com dor e ele tava rindo. Ele morreu rindo. Eu nunca vi isso na minha vida. O cara morreu rindo. Ele era com o pescoço bugado e ele rindo. Bizarro, bizarro. Mas enfim, aí o Homelander se sentiu completamente mogado. Eu tinha que soltar essa frase porque tá no universo de The Boys, né? Estão falando do profundo lá ser Red Pill, eu tive que lançar essa. Enfim, Homelander, depois de ser mogado, ele se sentiu completamente humilhado e ele foi fazer o quê? Eu acho que ele se sentiu sozinho também, porque ele viu que todo mundo que ficava ao redor dele, ele acabava matando ou morrendo. E ele foi lá e foi soltar o pai dele, que estava preso no quarto dele, dormindo, né, desacordado, que é o Soldier Boy. Eu não sei como é em português, mas o Soldier Boy, que é o pai do Homelander, foi solto por ele, acordado. E aí continua, aí tem todo a história do Homelander pedir para o Soldier Boy ir lá resolver os problemas dele e matar a galerinha do Butcher, o Bruto e os The Boys, né? Os guri, sabe? E derrotar os guri. E aí, eles já estavam com uma carta na manga dos The Boys, que eles tinham esse soro, esse veneno, que meio que, em teoria, é pra matar os supers, os pessoas que têm poderes, né? É pra matar essas pessoas, então eles queriam alguém muito forte pra testar esse soro. E o Soldier Boy caiu como uma luva. E aí eles foram lá e tentaram matar o cara da lava lá, que eu achei completamente bizarro. A origem do poder dele de fato, né? Pra quem assistiu sabe. E aquela adolescente lá mimada, falando bosta, papapá. Mas a intenção mesmo era botar o Soldier Boy como teste para eles testarem de fato no Homelander depois. E aí já corta para o Soldier Boy morrendo até então, a pele dele sendo completamente destruída, criando bolha e ele caindo duro ali no chão. E aí as pessoas algumas já largaram até o episódio achando que o Soldier Boy tava morto, acabou a série, blá blá blá. Olha, devo assumir que eu fiquei um pouco preocupada quando eu vi ele morrendo inicialmente, mas eu sabia que eles não iriam ser burros pra trazer a morte do Soldier Boy, pra fazer o Soldier Boy morrer agora. Porque ele é um ator que fez o Supernatural, fez o Dean Winchester. No Supernatural ele é muito famoso e as pessoas sabem que fazem a série, né, os executivos e tudo, sabem que tem uma base, não só o ator, mas o personagem do Soldier Boy tem muitos fãs. Então, se matassem ele agora, as pessoas não iriam parar de assistir e não iriam querer assistir o resto. Talvez eu fosse uma delas, ou não, mas o meu personagem favorito de The Boys é o Soldier Boy. Pra mim, eu gosto muito dele. Eu também gosto do ator, também contribui bastante, mas eu também gosto muito do personagem. Mas enfim, no finalzinho do episódio, mostra que o Soldier Boy não morreu. E eu acho que ele também não vai nem tão cedo, porque eles não iam ser burros de matar o personagem que tem muitos fãs
E também por causa do ator, que tem muitos fãs. Então eles iriam perder muita audiência. Eles não iriam ser burros de matar agora. Então no final do episódio, mostra ele meio que voltando à vida. E, sei lá, mostrando que ele não morreu de fato, né? Mas os 2 primeiros episódios acabam aqui. Esse foi o resumo e análise de cada parte, com a minha opinião. E agora vamos para as polêmicas e os memes desses 2 episódios. Para começar, vamos falar da Luz Estrela. Olha, eu não... sei lá, eu não acho que eu tenho muito direito de falar sobre a aparência das atrizes, porque eu também não sou lá uma modelo da vida. Mas convenhamos que a Starlight, a Luz Estrela, a atriz que fez a Luz Estrela, convenhamos que ela era muito bonitinha quando começou as temporadas. E ela começou a fazer muito procedimento estético, fazer muita plástica, fazer muita harmonização facial. E aí, eu não queria ter que usar esse termo, mas ela não tem como fugir. Ela embarangou. Ela ficou muito feia. E não tem como você dizer que não, porque eu tentei o episódio inteiro não reparar e não me incomodar. Mas, cara, você sabendo como ela era antes, quando você bate o olho, você fica... Ai, por que você fez isso, cara? Por que você se estragou? Era tão bonita. Aí, tipo, meio que corta a atenção do que ela tá falando. Eu não conseguia prestar atenção no que a personagem estava falando, porque eu não conseguia parar de olhar pra cara dela. Eu não conseguia parar de olhar no quão estranha ela ficou. Engraçado que teve um trecho, uma cena, não sei se foi do primeiro, ou se foi do segundo episódio, que o Butcher, o Billy Bruto, ele fala: meia garrafa de rum e você é perfeitamente comível, princesa. Juro, ele falou isso no episódio. E parece que os caras estavam adivinhando que as pessoas iam falar da aparência dela porque ele meteu essa. A maioria dos memes que foram gerados foram política e Trump e a aparência da Starlight, né? Mas tem vários outros quesitos que eu não vou me aprofundar muito, que as temporadas, as últimas, mais recentes, deixaram muito a desejar, que me incomodaram um pouco e que eu mais critiquei do que elogiei. Mas pra mim, o ponto mais forte da série é o personagem do Soldier Boy, como eu já mencionei. E como o Nerdola Vader falou aqui, na ideia, ele seria uma crítica aos nossos pais e toda a galera sem filtros da velha guarda, mas na prática ele é extremamente carismático, rendendo mais uma lacrada fracassada. Ou seja, o Soldier Boy sou eu. Olha aqui o chapéuzinho. Eu sou o Soldier Boy. Por isso que eu gosto dele. Eu amo ele. Muito bom. Fora o ator, né? Que eu sempre gostei dele, né? Mas enfim. Eu vou trazer aqui mais um post do Nerdola Vader aqui que eu achei muito interessante. Que ele falou o seguinte: o Homelander já deixou de ser uma crítica ao Trump para se tornar um espelho dos próprios esquerdistas. The Boys é o caso clássico do acuse-os do que você é. No papel, a direita é a vilã da história, mas na prática são os militantes esquerdistas que se ofendem com memes, dividem as pessoas pela cor de pele e nutrem um desejo doentio por censura. Na internet, posam de virtuosos. No mundo real, defendem todo tipo de criminosos como vítimas da sociedade, incluindo B. O showrunner da série, Eric Kripke, sei lá como é que fala, disse uma vez que não queria que o programa se tornasse aquilo que tanto critica. Mas ele faz exatamente isso, projetar os seus próprios demônios nos outros, porque é mais fácil do que encarar o próprio reflexo da falha no espelho. Todo sujeito de extrema esquerda manja de falsidade. Kripke e sua equipe projetam suas falhas em quem der na telha, incapazes de perceber
que os métodos autoritários que atribuem ao Capitão Pátria são os mesmos que a sua militância usa para cancelar a censura. Por isso a série ficou engraçada, o feitiço virou contra o feiticeiro. Pois é, eu concordo que nesse quesito da política que eu mesma já não gostava muito que eles abordassem, e essa daqui ficou impossível dizer que não é claramente uma crítica, né? E me incomoda um pouco, porque eu achei muito infantil da parte deles, mas essa foi a minha opinião geral de tudo que eu tinha para falar, falei. Espero que tenham gostado do vídeo, da minha análise, da minha opinião. Fala aí nos comentários a sua opinião, o que é que vocês acharam dos 2 episódios como um todo, das críticas políticas, dos memes. Comenta aí embaixo que eu quero ler tudinho. Tamo junto, vejo vocês no próximo vídeo e... Bom, se gostou do vídeo, deixa seu like, me acompanhe em todas as redes sociais, no link que vai estar na tela e também na descrição desse vídeo. E se inscreva no meu outro canal. Obrigada por ter ficado até o final e até a próxima!